Eu volto a conversar com a professora Letícia Ilme Marques, ela que é advogada ambiental, consultora também. Professora, eu vou ler um pequeno trecho aqui, se a senhora me permite, com relação à tragédia de Mariana. A Justiça Federal de Minas Gerais homologou no fim de dezembro um termo de ajustamento de conduta entre as empresas mineradoras e órgãos públicos. Dentre as alterações daquele texto está a maior participação dos atingidos no rompimento da barragem de Mariana nas decisões de reparação de danos e extinção da ação civil pública no valor de 20 bilhões de reais. O documento, por parte da Samarco, o documento havia sido assinado em 25 de junho do ano passado e passava a valer imediatamente, ou seja, aquela multa de 20 bilhões de reais passou a não valer a partir do fim de dezembro, 27 de dezembro. O TAC Governança, como é chamado, foi criado conjuntamente entre a Samarco, a BHP, a Vale, mesma de Brumadinho, além da União, Estados, Minas Gerais, Espírito Santo, que também foi atingido, e Ministérios Públicos, e aí entra o Federal de Minas Gerais e também do Espírito Santo. De acordo com o MP, o termo representa uma garantia às vítimas do desastre de que as obrigações legais das mineradoras serão cumpridas e por esse motivo justificou-se a extinção da ação civil pública de 20 bilhões de reais. Outra ação, no valor de 155 bilhões de reais, teve a sua suspensão prorrogada. Paralelamente a isso, no fim do ano passado também, no recesso judicial, o juiz Mário Franco Júnior, da 12ª Vara Federal de Minas Gerais, modificou o entendimento em relação ao programa de indenização mediada que ressarcia trabalhadores prejudicados pelo desastre ambiental de Mariana. E aí eu estou falando de pescadores, a área ribeirinha do Rio Doce, que a lama chegou até o Oceano Atlântico. Quem está nos assistindo agora em casa vai ficar com aquela sensação. É uma impunidade tamanha. Ontem a gente falou sobre o problema, a diferença que há entre a lei e a aplicação da lei. Por que há tanta impunidade assim no Brasil? Eu reconheço a sensação de impunidade, de frustração é muito grande, eu percebo nas redes sociais, mas nós estamos descobertos perante a legislação. Quando existe uma ação civil pública, que é a ação judicial apropriada para se cobrar providências com relação a danos ambientais, existe ali uma série de pedidos voltados para a recuperação do meio ambiente, para a indenização das vítimas, para socorro da população ribeirinha, e aquilo tudo é levado ao judiciário e tramita como um processo normal, ou seja, o juiz vai analisar todos os argumentos e vai dar uma decisão final determinando o pagamento de um valor estipulado. O que aconteceu com esse TAC? O TAC é um acordo que, quando feito dentro do processo judicial, acaba recebendo o objeto da ação. Então, aquilo que estava sendo pedido pelo Ministério Público perante o Judiciário foi acordado nesse TAC. E a celebração do TAC extinguiu a ação, por quê? Porque a partir do momento em que as empresas envolvidas, no caso de Mariana, chegaram a um acordo com o Ministério Público, que provavelmente tem prazos e contém cronogramas do que pagar, do que ressarcir, de qual o tempo para que todas as medidas sejam tomadas, o que passa a valer é o cumprimento desse acordo, com atenção para os prazos e o cronograma que foi estabelecido ali. Por isso que se extingue a ação. Não quer dizer, a extinção da ação não quer dizer que as empresas ficaram livres de pagar aqueles 20 bilhões. A cobrança desse valor passa a ocorrer de acordo com o acordo que foi celebrado entre as partes. Bom, o Rio Paraopeba é um dos afluentes do Rio São Francisco. É esse que a gente está vendo nas imagens, para onde essa lama toda está indo, esses rejeitos todos estão indo. No caminho tem a barragem de retiro. Essa barragem agora está sendo trabalhada para conter esse material, para que esse material não chegue ao Rio São Francisco. Duas perguntas. Primeiro, quem tem que fazer esse trabalho de contenção? É a própria Vale? E a segunda, se o material chegar ao Rio São Francisco, qual pode ser o impacto com relação às ações ambientais? Em princípio, pela legislação, sim, a obrigação de fazer essa contenção é da Vale, porque isso tudo continua sendo reflexo do desastre ambiental. Como nós falamos ontem, para fins de reparação do dano, não importa se ela foi culpada ou não.
pelo ocorrido. Pelo simples fato de exercer uma atividade que ela entende ser potencialmente poluidora, ela assume o risco de, numa eventualidade dessas, ter que custear toda a reparação do dano ambiental. Então, se for necessário fazer novas barreiras, trazer novos equipamentos, tomar outras providências, inclusive com o intuito de evitar que essa lama toda chegue ao Rio São Francisco, isso tudo, como está associado ao mesmo evento, fica na conta da empresa. E com relação à mudança na lei, da questão das ações ambientais, se esse material chegar ao Rio São Francisco, muda? A lei vai continuar sendo aplicada da mesma maneira, né? Quer dizer, continua sendo um desdobramento do rompimento da barreira. Aí o que vai acontecer é o surgimento de outras infrações, porque muda a localidade geográfica, muda o rio, muda as pessoas atingidas, claro, numa escala cada vez maior, e assim a gente segue com a aplicação da legislação. Mas isso tudo continua coberto pelo que a gente tem de normas vigendo. Bom, então nós temos até agora um bloqueio de 5 bilhões de reais do Ministério Público, uma ação do Ministério Público de Minas Gerais, que conseguiu o bloqueio de 5 bilhões de reais da companhia Vale, 250 milhões de reais de multa do IBAMA, que foi divulgado no início da tarde de hoje, e ontem nós tivemos um bloqueio de 1 bilhão de reais das contas da companhia Vale. Tudo isso utilizado para obras emergenciais no local, para ações emergenciais, para o custeio também da reconstrução daquela região, né, Letícia? Porque toda essa área agora precisa ser reconstruída. Ontem, por exemplo, nós acompanhamos, voltamos a procurar informações, né, nós brasileiros, atualizadas de Mariana, e é possível perceber como boa parte da área de Mariana continua sem moradores. O distrito de Bento Rodrigues, onde 620 pessoas moravam, foi castigado e praticamente deixou de existir. Lá há casas pela metade, onde a lama ainda marca as paredes, há casas que estão inteiras, mas sem moradores. Esse processo de reconstrução agora demora. Essas ações ainda vão continuar. Termos de ajustamento de condutas ainda serão assinados, né? Com certeza absoluta. O termo de ajustamento de conduta é uma forma de composição entre o Ministério Público e os responsáveis. Ele é um instrumento muito positivo, tem sido muito usado no judiciário, especialmente porque ele envolve uma mediação. Então, o Ministério Público, no papel dele, costuma ser muito duro com as suas exigências. A gente ouviu a procuradora Raquel Dodge confirmar que a postura vai continuar sendo essa. E as exigências do Ministério Público, por serem muito duras, às vezes são de difícil execução no prazo que o Ministério Público espera. De difícil execução porque, veja, são empresas que a Vale já está envolvida no acidente de Mariana, então muito provavelmente ela tem recursos financeiros já comprometidos com a reconstrução de Mariana, e a disponibilidade desses recursos para atendimento das recuperações necessárias em Brumadinho também vai concorrer aí com regime de caixa, etc, etc, etc. Então, esses acordos, via de regra, estabelecem prazos para que essas ações sejam realizadas, e com base nesses prazos a empresa consegue se organizar melhor em termos de disponibilidade de recursos e de pessoal para atendimento dessas exigências. Letícia Yumi Marques, advogada ambiental, consultora, muito obrigado pela presença aqui no Band News. A gente volta a conversar a qualquer momento, assim que novidades surgirem com relação ao caso em Brumadinho. E como você está acompanhando na parte de baixo da sua tela, subiu para 14 o número de mortes na tragédia de Brumadinho, segundo números do Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Esses não são números do Corpo de Bombeiros, nem números da Defesa Civil, e sim números do Instituto Médico Legal, ou seja, corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Infelizmente, a tendência é que esse número aumente, já que a gente tem centenas de pessoas ainda desaparecidas e os trabalhos não vão parar na área de Brumadinho.